Moro aqui já tem quase 2 anos nessa chácara e eu venho todos os dias aqui. Sempre conversar com Deus, é um lugar secreto para minha alma, para o meu espírito aqui, que eu sinto a paz aqui. Dá para se ver lá embaixo, tem uma cachoeira bem pequenininha, né? Até para escutar o barulho da água, né? E vamos ver de perto essa cachoeira. É bem pequena, né, essa cachoeira, dá pra ver daqui. Um pouquinho a água, mas você escuta o barulho dela. É que eu tô bem longe dela, né? Eu vou aproximar aqui, tem uns degraus. Por isso que eu tô indo devagar até chegar na cachoeira. Vocês vão entender por que eu tô falando que a gente tá percebendo que está bem longe, né, a cachoeira. E a gente vê que ela é bem pequena de longe, né? Então eu vou me aproximar mais dela. Quero usar essa cachoeira pra gente falar do nome de Jesus Cristo aqui, nosso Deus eterno. E chegando perto, você percebe que ela não é tão pequena. Ela é grande, né? Dá pra ver que, olha lá, ó, uma cachoeira até boa, né? Só que de lá de cima, a gente vê ela muito pequenininha. É porque eu tô a uma distância, né? Uma distância bem razoável aqui de saber o tamanho dela, né? Não tô muito... Eu creio que dá uns quase 20 metros até eu chegar aqui nela, né? Aí se percebe que ela não é tão pequenininha, né? O quanto parecia lá de cima. Uma cachoeirinha até grande. E é sobre isso que eu quero dizer para vocês aqui, irmãos. Eu estava muito, assim, uma distância muito longe dela. E ela parecia pequena. E quando eu se aproximei dela, aí eu vi que ela é grande. Não é pequena, né? Tem até um tanto bom de água aqui, ó. Você vê que a distância que você está de Deus, você não vê a grandeza dele. Porque Deus sempre está no mesmo lugar. Ele nunca saiu dali, né? Ele sempre está ali. Então quando a gente se distancia de Deus, você não consegue ver a grandeza que Ele tem. Por isso que eu usei essa cachoeira aqui, em uma distância que eu estava. Então parecia que ela era bem pequenininha. Então, quando eu fui chegando mais perto, eu percebi o tamanho que ela era. Assim é o nosso Deus. Ele sempre está ali. E Ele tem uma grandeza enorme. Deus é infinito a sua grandeza. Então a gente se afasta de Deus, está bem longe dele. Aí você pergunta, onde está Deus? E às vezes as coisas acontecem na sua vida e você não consegue entender e começa a reclamar porque Deus me abandonou, porque na verdade você se distanciou de Deus. Você está longe dele e você não vê a grandeza dele. Tem uma história também de uma criança e ela vê um avião passando no céu, mas muito pequenininho. Fala, nossa pai, que pequenininho que é esse avião. Só que o pai não fala nada, o pai não comenta nada com ele, pega ele e leva até um aeroporto. E ele leva o filho bem pertinho do avião. E o filho vê e fala, nossa pai, que avião é tão grande assim, pai. Ele falou assim é o nosso Deus. Se você estiver longe dele, você não vai ver o tamanho de Deus. Mas quando você se aproxima, a grandeza que ele é. É igual esse avião, ele estava muito longe da gente. Você viu ele passando no céu, você não conseguiu ver o tamanho que ele era. Assim é o nosso Deus. Deus é infinito, a grandeza e o poder dele. Então às vezes as pessoas se afastam de Deus. E eu falo às pessoas que eu também já estive longe da presença dele. Eu fiz muitas coisas assim que me afastou de conhecer a grandeza que Deus é. Depois que eu conheci Deus, a minha vida mudou. Não falo assim, financeiramente, eu falo, mudou assim o jeito de eu pensar. Eu inclusive fiz, né, não posso me exaltar, mas eu fiz um trabalho muitos anos na rua. Eu parei depois aconteceu uns problemas assim comigo, né, então eu tive que dar uma parada, mas eu vou voltar de novo. Comecei a fazer um trabalho para as pessoas que moram na rua. Mas porque eu conheci Deus ali, eu percebi que
Deus quer que você ajude o próximo. E tem até uma passagem no versículo de Isaías que ele fala que o verdadeiro jejum que ele quer é que você alimente o faminto, que vista aquele que está nu. Você entendeu? Então a passagem, nessa passagem de Isaías explica já que o jejum não é aplausível para Deus mais do que você alimentar o que está com fome e vestir aquele que está nu. Então, quando você se aproxima de Deus, que você vê a grandeza que Ele tem, então isso vai mudar a tua vida. Você vai sentir sempre Ele perto de você, porque você está perto dele. Você que se distancia de Deus, Ele nunca te abandonou. Deus, Ele fala numa passagem na Bíblia lá, pode sua mãe te abandonar, mas eu nunca te abandonarei. Ele vai estar aqui com você pro resto da tua vida. Então eu usei só essa distância da cachoeira, dá uns 20 metros até chegar aqui, para a gente ver o tanto de água que tem aqui. E a cachoeira não era tão pequena, mas lá de cima, se você olhar, parece que ela está uma torneirinha. Mas quando você desce aqui embaixo, você vê a grandeza dela. Mesmo assim somos nós, quando se afastamos de Deus, você não consegue ver o tamanho dele, o tamanho da grandeza dele. Mas quando você volta para a presença de Deus, a sua vida muda, você vai sentir renovo na tua vida. E aí você sente a grandeza dele. Tudo que você faz, você tem que pensar em Deus primeiro, sempre pôr Deus na tua frente. Eu aprendi isso. Eu não faz muitos anos, está com 11 anos mais ou menos, vai fazer que eu aceitei Jesus nas águas e a partir daquele dia minha vida mudou. E eu trouxe essa mensagem aqui para que você se aproxime de Deus, para você ver a grandeza dele. A tua vida vai mudar. A minha vida mudou. E eu quero que você também conheça esse Deus, para a tua vida mudar. Conheça a grandeza dele. Se aproxime dele, não distancie de Deus, porque Deus sempre vai estar ali. E a gente que às vezes se afasta dele. Então, a grandeza de Deus não tem limite. Eu vim aqui porque é um lugar que eu sempre venho aqui orar, conversar com Deus, uma cachoeira, fica perto da chácara que eu moro aqui. E fica aí, irmãos, a distância de Deus e você só depende de você. Não se afaste dele. Ele vai estar sempre ali, né? Naquele mesmo lugar. Deus nunca mudou, né? Por isso que ele fala, passe tudo, pode passar tudo, mas a palavra de Deus é a mesma e o Deus é o mesmo. Então, irmãos, fica essa mensagem aí. Qual é o tamanho de Deus na sua vida? É você que escolhe. Ele nunca mudou, a grandeza dele é a mesma. Então a distância, se você se afastar aqui, você começa a subir, vai ficando pequena essa cachoeira. E vai se distanciando de mim. E eu estou vendo que ela está ficando pequena. Mas porque eu estou me afastando. Agora vai chegando para perto dela, aí você vê que ela vai crescendo. Assim é Deus, se aproxime dele. E você vai ver a grandeza que esse Deus é maravilhoso nas suas vidas. Nas nossas vidas, né, irmão? E fica aí essa mensagem. Se aproxime desse Deus. E você verá a grandeza dele, irmãos. E a paz do Senhor, irmãos. Fica essa mensagem aí para nossas vidas. Amém?